Olá, concurseira, tudo bem com você? Espero que sim. Aqui de volta o professor Gabriel Velasco do IASE, seu Instituto Aprendendo do Zero, para juntos seguirmos aí o estudo da Lei Orgânica de Sete Lagoas, partindo para o módulo, ou a partir de agora, o módulo 3, nossa terceira aula, tá? Mas antes de começarmos, já te convido a você que não é inscrito a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para que você receba notificações de conteúdos que forem lançados aqui no canal. Também, ó, deixa aquele like aí, tá? Aquele joinha, tá aqui embaixo, não custa nada. Você nos ajuda pra caramba e também é uma forma de gratidão pelo nosso trabalho. E dentro do possível, também te convido a compartilhar o nosso conteúdo para o crescimento do canal e ajuda o IAS a crescer, tá legal? Bom, pessoal, nós falamos aí de poderes do município, tá? Não sei se foi na primeira aula, eu até explico sobre isso, que o município ele detém dois poderes, ok? O executivo e o legislativo. A partir de agora, nós falaremos mais um pouco aí, aprofundado, do poder executivo, tá legal? Então vem comigo aí, capítulo 2 do poder executivo, seção 1 do prefeito e do vice-prefeito. Artigo 87, o poder executivo é exercido pelo prefeito, auxiliado pelos secretários. Secretários são os titulares da pastas, ou seja, os secretários. Eles são auxiliares diretos do prefeito. Tá? Para citar, você tem Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Transporte, tá legal? Então, esses secretários são os chefes das secretarias, eles são auxiliares diretos do prefeito, beleza? Artigo 88. A eleição do prefeito e do vice-prefeito realizar-se-á até 90 dias antes do término do mandato de seus antecessores, dentre brasileiros com idade mínima de 21 anos e verificadas as demais condições de elegibilidade da Constituição Federal. Tá? Então, isso aí, de 4 em 4 anos a gente passa por isso aí. Então, não é novidade para você. Tá? Então, 90 dias antes do término do mandato, tá? do prefeito ou que estiver, ou do antecessor, tá ok? Esse pleito é realizado. Geralmente é em outubro, né, pessoal? E a idade mínima para concorrer aí, prefeito, e automaticamente o vice vem com ele, é de 21 anos, tá? Parágrafo 1º, a eleição do prefeito importará a do vice. Com ele registrado, isso aí, a gente passa por isso, então não tem dúvida. Parágrafo 2º, será considerado eleito prefeito candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria dos votos. Tá? Isso aí a gente passa batido porque a gente está acostumado, mas isso consta como? Na Constituição, na lei orgânica. Artigo 90. O prefeito e o vice-prefeito tomarão posse na sessão solene de instalação da Câmara Municipal no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição, prestando o seguinte compromisso. Aí ele vai falar lá, né, prometo manter, defender e cumprir a lei orgânica do município, as constituições da República e do Estado, observar as leis, promover o bem geral do povo sete lagoano e exercer o meu cargo sob a inspiração do interesse público, da lealdade e da honra. Então isso aí é um compromisso que ele deve cumprir, correto? Parágrafo 1º, se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, que é no dia, geralmente dia 1º de janeiro, né, o prefeito ou vice-prefeito, salvo por motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Então, nesse prazo aí, se ele não assume, ele tem que ter um motivo de força maior justificado e aceito pela Câmara, para que ele tenha um prazo maior para assumir. Caso contrário, o cargo será declarado vago. Parágrafo 2º, enquanto não ocorrer a posse do prefeito, quem assumirá é o vice. Tá? E na falta do vice, ou no impedimento do vice, quem assume é o presidente da Câmara. Guarda esse parágrafo 2º. Artigo 91, extingue-se o mandato de prefeito e assim deve ser declarado pelo presidente da Câmara quando, inciso 1º, ocorrer falecimento, renúncia por escrito, cassação dos direitos políticos ou condenação por crime funcional ou eleitoral e também deixar de tomar posse sem motivo justo aceito pela Câmara dentro do prazo estabelecido que nós vimos que é de 10 dias. Parágrafo único. A extinção do mandato independe de deliberação do plenário e se tornará efetiva desde a declaração do fato ou ato
extintivo pelo presidente e sua inserção em ata. Ok? Então, esse ponto é bem objetivo e a gente não tem dúvida, porque a gente conhece isso na prática. Tá? Então, olha aí, ó. Artigo 92, o prefeito não poderá, sob pena de perda do cargo, tá? Deixa eu explicar esse ponto aqui para vocês. Um pouquinho aqui é o seguinte. Nós vamos ver aí o que o prefeito não pode, desde a expedição do diploma e desde a posse, tá? Pensa comigo que são momentos distintos, são momentos diferentes. Expedição do diploma é quando efetivamente no dia das eleições, do pleito eleitoral, ele é declarado o vencedor e isso é publicado, é tornado público pelo Tribunal Eleitoral. Tá? Então, isso aí foi expedido o diploma. É a data da expedição do diploma. Aí ele fica um tempo até tomar posse. Então, nós temos dois momentos. Ele não vai poder praticar algumas coisas a partir da expedição do diploma e, posteriormente, ele não poderá a partir da posse, que é no dia 1º de janeiro, como nós vimos. Então, vamos dar uma olhada aí. Ó. A partir da expedição do diploma, ele não pode firmar ou manter contrato com o município, com suas autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, com suas empresas concessionárias de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Tá? Geralmente aí tende para o lado da administração. B. Aceitar ou exercer cargo ou função emprego remunerado, inclusive as que seja demissível ad nuntum. Isso aí, ad nuntum é o termo principalmente para cargos comissionados, aqueles que são de lei de livre nomeação e exoneração, tá? Nas entidades constantes da linha anterior, que nós vimos aí, tá? Autarquias, fundações públicas, etc. Salvo mediante aprovação em concurso público, ok? Porque aí ele já não é demissível ad nuntum, porque ele é estável. Então, por isso que salvo mediante aprovação em concurso público, caso em que após a investidura ficará automaticamente licenciado sem vencimentos. E nós vamos ver isso mais à frente. Desde a posse, tá? Então, ó, são momentos distintos. Então, desde a posse, ele não pode ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público municipal ou nela exerça função remunerada, ocupar cargo ou função de que seja demissível ad nuntum nas entidades referidas no inciso 1º, a linha A, que nós vimos, patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades que se refere o inciso também 1º, a linha A, ou ser titular de mais um cargo ou mandato público eletivo. Tá? Até porque como que ele vai ser vereador em 2 lugares ou prefeito em 2 lugares? Beleza? Parágrafo 1º. Os impedimentos acima estendem-se ao vice-prefeito, aos secretários e ao procurador-geral do município, no que forem aplicáveis. Ok? Então, ó, mesma sanção aí, impedimentos para o prefeito vão alcançar o vice-prefeito, secretários e o procurador-geral do município. Parágrafo 2º. A perda do cargo será decidida pela Câmara por voto aberto, maioria absoluta, mediante provocação da mesa e ou de partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. Tá? Então tem que ter uma motivação. Parágrafo 3º. O prefeito, na vigência de seu mandato, não poderá ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Tá? Então ele não pode ser. Ele tem essa imunidade, vamos dizer assim. Beleza? Depois que ele sair, aí sim ele pode ser responsabilizado. Que eu não vou nem me aprofundar, porque isso aí é um estudo bem, bem aprofundado mesmo. Né? Aprofundado, um estudo aprofundado é até redundante. Mas é um estudo mais rebuscado, mais complicadinho. Artigo 93. Será de 4 anos o mandato do prefeito e do vice-prefeito iniciar-se no dia 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição. Isso aí também não temos dúvida, nós passamos por esse processo. Artigo 95. O vice-prefeito substitui o prefeito em caso de licença ou impedimento e o sucede no caso de vaga ocorrida após a diplomação. Cuidado com esses termos aí, tá, pessoal? Então, no caso de licença ou impedimento, o vice-prefeito substitui o prefeito.
E no caso aí de vaga ocorrida após a diplomação, ele sucede o prefeito, ok? Parágrafo 1º, o vice-prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, auxiliará o prefeito sempre que por ele convocado para missões especiais. Okay? Então, ele acaba sendo auxiliar também do prefeito em alguns casos. Parágrafo 2º, o vice-prefeito não poderá recusar-se a substituí-lo sob pena de extinção do respectivo mandato. Então, isso é pesado. Artigo 96. Em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito, assumirá o presidente da Câmara. Isso até nós vimos anteriormente. Então, guarda aí a sequência. Prefeito, quem assume vice-prefeito. Vice-prefeito não assumiu, é o presidente da Câmara. Isso aí a gente não vai errar. Parágrafo único. O presidente da Câmara não poderá recusar-se a assumir sob pena de extinção do respectivo mandato. Também, beleza? Como é o vice, né, pessoal? Também tem o presidente da Câmara. Artigo 97. Vagando os cargos de prefeito e vice-prefeito até o primeiro trimestre do quarto ano de mandato, ou seja, aquela janela ali, janeiro, fevereiro e março, tá? Ok? Do quarto ano de mandato. Face à eleição para preenchimento deste cargo, observada a prescrição da lei eleitoral. Beleza? Então, nessa janelinha aí, faz uma eleição para preenchimento desses cargos. Parágrafo 1. Ocorrendo a vacância posteriormente, tá? A partir aí, janeiro, fevereiro, março, a partir de abril, cabe ao presidente da Câmara completar em substituição o mandato do prefeito. Ok? Sem problemas? Vamos continuando aí. Toma uma água, um café, vamos embora. Artigo 98. O prefeito poderá licenciar-se. Primeiro, eu coloquei alguns pontos aí, tá, pessoal? Quando há serviço ou emissão de representação do município, devendo enviar à Câmara relatório circunstanciado dos resultados de sua viagem. Inciso 2º, quando impossibilitado para o exercício do cargo em razão de doença devidamente comprovada. Terceiro, para tratar de interesses particulares, beleza? Em alguns casos ele será remunerado, em outros não. Então vamos dar uma olhada no parágrafo 1º, que fala do incisos 1º e 2º, o prefeito terá direito à remuneração, ok? Ou seja, quando ele estiver representando o município ou quando ele estiver doente, tá? E for justificado. Aí ele recebe a remuneração. No inciso 3º, ele não recebe a remuneração, que é quando ele se licencia para tratar de interesses particulares, ok? Artigo 99. Os subsídios do prefeito e do vice-prefeito serão fixados por meio de lei pela Câmara Municipal em cada legislatura para a subsequente. Lembrando que legislatura aí é o prazo total aí de 4 anos. Observado o disposto no artigo 48, não podendo o subsídio do prefeito ser inferior ao maior padrão de vencimento estabelecido para o servidor do município. Nós vimos isso, já estudamos. Se você não viu, dá uma olhada nos vídeos anteriores. Estando ambos os subsídios mencionados sujeitos aos impostos legais, inclusive de renda, e outros extraordinários, sem distinção de qualquer espécie. Beleza? É porque ele fala lá que o maior teto é o do prefeito, tá? O maior subsídio, o maior vencimento. Mas aí você dando uma olhada lá nos vídeos anteriores, até para você também estudar mais, você vai ver esse ponto aí. Artigo 100. A lei fixará critérios de indenização de despesas de viagem do prefeito e do vice-prefeito. Tá? Indenização de despesas aí, de viagem, a gente está falando de diárias. Ok? Então, isso aí fica dependendo de lei. Parágrafo único. A indenização de que trata este artigo não será considerada como remuneração. Quando a gente fala de indenização, geralmente a gente não fala que se incorpora, né, ou faz parte da remuneração. Artigo 101. A extinção ou a cassação do mandato de prefeito e o de vice-prefeito, bem como a apuração dos crimes de responsabilidade do prefeito e de seu substituto, ocorrerão na forma e nos casos previstos nesta lei, nesta lei e na legislação federal. Tá bom? Então, em caso de extinção, cassação de mandato, a gente vai ver isso mais para frente também.
Seção 2, das atribuições do prefeito, tá? Existem alguns casos aí, pessoal, que o prefeito ele tem responsabilidades privativas e nessas responsabilidades ele não poderá delegar, tá? Então, vamos dar uma olhada aí. Inciso 1º. Nomear e exonerar os secretários e o procurador-geral do município, executar o plano plurianual de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais do município, isso aqui, lembrando que são competências privativas, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara Municipal e expedir regulamentos para sua fiel execução. Também coloquei expedir decretos, portarias e outros atos administrativos. Tá, deixa eu só passar rapidinho aqui. Não, mais na frente eu falo, lembro sobre isso. Inciso 13, prover, decretar a desnecessidade e extinguir os cargos públicos municipais na forma da lei e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores, decretar o estado de emergência quando for necessário, preservar ou prontamente restabelecer em locais determinados e restritos do município a ordem pública ou a paz social, e também cabe aí privativamente elaborar o plano diretor. Isso aí cabe ao prefeito, beleza? Parágrafo único. O prefeito poderá delegar por decreto aos agentes políticos do município funções administrativas que sejam de sua competência exclusiva, tá bom? Sejam da sua competência exclusiva, não privativa. Artigo 103. A formalização dos atos administrativos da competência do prefeito far-se-á. Tá? Então, olha só, nós vamos falar sobre decretos e portarias, mas para a gente entender, primeiro, entenda que o decreto é uma regulamentação da lei que cria normas ou normativas mais específicas para sua estruturação, para estruturá-las. Tá? Então, isso a gente está falando de decreto. Quando a gente fala de portaria, a gente já fala de fornecer instruções, tá, sobre a organização e o funcionamento de algo. É diferente de decreto, então. Complementando a regulação de matérias de competência de outros atos normativos. Então, tem essa diferença aí para você entender basicamente o que é um decreto e uma portaria. Então, olha lá, formalização dos atos administrativos da competência do prefeito far-se-á, mediante decreto, numerado em ordem cronológica, quando se tratar de, primeiro, eu botei só alguns aí, declaração de utilidade pública de interesse social para efeito de desapropriação de servidão administrativa, permissão de uso de bens municipais, criação, alteração e extinção de órgãos da Prefeitura na forma da lei, estabelecimento de normas de efeitos externos, não privativas de lei. Então, aí a gente falou de formas de decreto. Portaria, tá? A gente fala de provimento e vacância de cargos públicos, salvo os concernentes ao Poder Legislativo, que aí já é lá do pessoal da Câmara lá, ok? Nos termos da lei. Lotação e relotação dos quadros de pessoal da Prefeitura, nos termos da lei. Criação de comissões de designação de seus membros. Abertura de sindicatos e processos administrativos e aplicação de penalidades. Então, nota aqui que portaria fala basicamente dos servidores, ok? Uma forma aí, de repente, de eu fazer uma distinção. Só que você não pode confundir com aqui, ó, no terceiro, mediante contrato, que fala admissão de servidores para serviço de caráter temporário, nos termos desta lei orgânica e da Constituição da República. Tá? Então, com exceção disso daqui, quando falar de contrato, eu já vou ligar a caráter temporário. Se vier falando de servidor, eu posso ligar que esses atos do prefeito serão através de portaria. Entenderam? Tá, então, mediante contrato, eu tenho a admissão de servidores temporários, tenho a execução de obras e serviços municipais nos termos da lei. Parágrafo único. Os atos constantes dos itens 2 e 3 deste artigo poderão ser delegados. Ok? Então, aí, a gente falando de portaria e contrato podem ser delegados. Decretos não podem ser delegados.
Beleza? Pessoal, seção 3 da responsabilidade do prefeito, artigo 104, são crimes de responsabilidade os atos do prefeito que atentem contra as constituições da República e do Estado, esta lei orgânica e especialmente quanto à existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Tá? Então, aí, ó, são alguns crimes de responsabilidade, que às vezes a gente fica nessa dúvida. O que são crimes de responsabilidade? Então, a gente elencou aí um rolzinho que está na lei orgânica para você ter uma ideia de quais são. Parágrafo único, nos crimes de responsabilidade, assim como nos comuns, o prefeito será submetido a processo de julgamento perante o Tribunal de Justiça. Então, isso aqui, pessoal, já chama atenção para o seguinte: nos crimes de responsabilidade e nos crimes comuns, o prefeito ele não é julgado pela Câmara. Olha aí que bizu bacana. Ele é julgado pelo Tribunal de Justiça. E aonde está o Tribunal de Justiça? É o Tribunal de Justiça do Estado. Então, anote isso aí: crime de responsabilidade, crimes comuns. O prefeito ele é julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado. Tá? Crimes lá administrativos, político-administrativos, é pela Câmara. Ok? Seção 5, 2 secretários municipais. Artigo 109, os secretários municipais serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 18 anos. Prefeito e vice-prefeito, 21. Secretários, 18 anos. Tá? No exercício dos direitos políticos, vedada a nomeação daqueles considerados inelegíveis em razão de atos ilícitos nos termos da legislação federal. Guarda essa idade. Artigo 110, a lei disporá sobre criação, estruturação e atribuições das secretarias. Então, as secretarias aí, eu já posso marcar na prova que elas são criadas aí por lei. Beleza? Artigo 111, compete ao secretário municipal, além das atribuições que esta lei orgânica e as leis estabelecerem, primeiro, compete exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração municipal na área de sua competência. Também referendar os atos e decretos assinados pelo prefeito pertinentes à sua área de competência, na sua secretaria. Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe foram otorgadas ou delegadas pelo prefeito. E botei aí também, expedir instruções para a execução das leis, regulamentos e decretos. Tá bom? Então, aí ele apenas instrui execução de leis, regulamentos e decretos. Certinho? Seção 6 do Conselho do Município. Artigo 113. O Conselho do Município é o órgão superior de consulta do prefeito e dele participam. Olha os componentes aí: o vice-prefeito, presidente da Câmara, os líderes da maioria e da minoria na Câmara Municipal, procurador-geral do município, 7 cidadãos brasileiros com, no mínimo, 18 anos de idade, sendo 3 nomeados pelo prefeito, nomeados pelo prefeito, e 3 eleitos pela Câmara Municipal, um representante das associações de bairros, por estas indicado, todos com mandato de 2 anos, vedada a recondução. Aí o Conselho Municipal, composição final deles aí. Artigo 114, o dele, né? Compete ao Conselho Municipal pronunciar sobre questões de relevante interesse para o município. Ok? Até porque o Conselho, com essa responsabilidade, ele vai tratar exatamente de questões de relevante interesse do município, senão não teria por que criá-lo. Artigo 115, o Conselho do Município será convocado pelo prefeito, sempre que este ou sempre que o prefeito o entender necessário. Beleza? Bom, fechamos essa aula aqui, é um pouquinho carregada, um pouquinho de peso, tá? Mas a gente tem que passar por ele.
Tá legal? Bom, a nossa questão tá na tela aí, mesma coisa, você vai pausar o vídeo, responder a questão e a gente volta com o gabarito. Bora lá? Tendo a lei orgânica de Sete Lagoas como base, indique a alternativa correta. Eu quero a certa. Tá? Letra A. Ao prefeito compete, com sanção da Câmara, nomear e exonerar os secretários e o Procurador-Geral da República. Opa! Negativo, pessoal. Nós vimos que isso aqui é uma competência privativa do prefeito, correto? Olha lá, o artigo 112. Ó. Compete privativamente ao prefeito nomear e exonerar os secretários e o procurador-geral. Então, quando ele bota aqui que é com a sanção, com o aval da Câmara, completamente errado, até porque o aval, como é privativo, não vai depender de aval de Câmara. Letra B. Em caso de impedimento do prefeito e do vice, assumirá o presidente da Câmara. Isso aí, pessoal. Essa aí, a alternativa é exatamente o nosso gabarito. Artigo 96, que diz que no impedimento do prefeito, tá, e do vice, quem assume é o presidente da Câmara. Então, ó, certinho, com base no artigo 96, é o nosso gabarito. Então, a A incorreta, a B correta como gabarito. Vamos analisar a letra C e a letra D. O Poder Executivo é exercido pelos vereadores. Eita, auxiliados pelos secretários e assessores. Nada a ver, né? Isso aqui ele quis inventar, pessoal. O Poder Executivo não é exercido pelos vereadores. Vereadores é poder legislativo, executivo é o prefeito, auxiliado pelos secretários. Artigo 87. Essa opção aí foi dada, né? Maior linha para a gente não errar isso aí. Letra D, o vice-prefeito sucede o prefeito em caso de licença ou impedimento e o substitui no caso de vaga ocorrida após a diplomação. Opa! Aqui existe um erro sensível, pessoal, tá? O vice-prefeito aí, ele não sucede o prefeito em caso de licença, ele substitui. Vamos dar uma olhada, ó, artigo 95, tá? No caso de licença ou impedimento, substituição. No caso de vaga após a diplomação, sucessão. Então aqui ele inverteu, ó, tá? Ele colocou sucede no caso de licença ou impedimento e substituição no caso de vaga ocorrida após a diplomação. É o contrário, tá bom? Como consta aí no artigo 95. Tá legal? Então essa opção também está incorreta. O nosso gabarito aí é a letra B, B de bola, certinho? Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa terceira aula, ok? Agradeço a você de todo o coração por você estar aqui. Já te convido a você que não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, deixa o seu like aí, ó, se você está gostando da aula. Compartilhe o nosso conteúdo para o amigo que vai fazer também um concurso aí, tá bom? Para que ele também possa estudar e ter as suas oportunidades. Ó, um grande beijo para vocês, um grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Ó, na descrição do vídeo aqui, ó, várias informações do nosso canal aí, de redes sociais. Tá bom, ó, pessoal? Tchau, Iase, trabalhando para a sua aprovação. Tá aí nossas redes sociais. Nos vemos na próxima. Forte abraço. Fui, tchau.